queridos alunos, vamos iniciar então o nosso plano de estudo tutorado, o volume 5. Então o nosso PET 5 aí já está disponível para todos nós. E aproveitando esse momento de estudo, vamos aprofundar aí a nossa relação com a arte do pensamento, que é a filosofia, começando a semana 1, com um tema e uma reflexão interessantíssima em relação aos sofistas, que tem aí uma imagem muito ruim na história. Nós vamos perceber por que essa imagem ruim e por que disto, né? E quem que são esses sofistas que estão diretamente ligados à democracia em Atenas. Então nós estamos falando aqui de século V, antes da Era Comum, né? Existiam aí esses tipos de filósofos chamados sofistas por causa de um motivo, né? Então eles têm uma participação muito grande na construção da democracia de Atenas, e ali, como naquele contexto, o desenvolvimento cultural de Atenas, que é uma referência para muitos povos, para aquele mundo antigo, tanto em relação à cultura como também da arte. Então nós temos aí a participação dos sofistas, um novo modo de olhar, discutir as questões morais e políticas da época, né? São vários os famosos, Gorgias e Protágoras sempre os mais citados aí, mas são vários que nós temos. Nas obras de Platão, nos diálogos, sempre tem Sócrates discutindo com sofistas, né? Então o que quer dizer esses sofistas? São sábios, ou, da maneira que a gente poderia entender hoje, são professores de filosofia, professores de sabedoria, porque eles eram itinerantes e ao mesmo tempo eles cobravam por essa profissão, né? Assim, criticados então principalmente por Sócrates, que chamava eles de falsários por causa disso, né? Mas assim, os sofistas, eles eram homens que empregavam a sofisma. Isto era entendido de modo pejorativo, porque sofisma é esse modo retórico de convencer as pessoas de uma maneira a falsear as palavras, né? Mas a gente poderia dizer não no sentido de falseamento, mas de adaptação das palavras conforme a necessidade das pessoas. Então eram homens de retórica, instruíam as pessoas a terem boas retóricas na hora de convencer, de debater, principalmente nos momentos públicos, né? Eram criticados muito por Sócrates e Platão, porque na filosofia de Sócrates e Platão a gente percebe essa busca da verdade em si, as coisas independente da pessoa. Então a verdade, ela está alheia à parte da realidade ali do contexto humano. E os sofistas, nesse modo de pensar, vai ser muito importante. A gente vai ver com várias características. Quem vai, durante a história, vai aos poucos resgatando uma boa imagem deles. Hegel, no século XIX, já começa a resgatar a imagem deles, porque sempre foram considerados como pessoas falsos intelectuais, né, que deturpavam a verdade, considerados tipo de sábios e pedagogos que mais espalhavam, se a gente poderia dizer hoje, de forma dizer fake news, mas não é bem uma notícia falsa, mas um modo de poder pensar as coisas de uma maneira diferente. Então eles eram sábios e pedagogos, uma forma de missionários do saber, né? Porque eles itineravam muito de lugares para lugares. Isso é interessante também, porque aí eles se tornavam pessoas que estavam de fora daquela sociedade para poder criticá-la e mostrar um modo novo de poder exercer
a sua arte de convencimento, né? Eles foram muito importantes, influenciaram muito em muitas épocas, principalmente a questão da educação, né? Então tiveram uma contribuição muito boa para a sistematização da educação em vários tipos de áreas de conhecimento, que depois vai ter um respaldo muito grande na Idade Média. Na época eles eram acusados, principalmente por Sócrates, né, de serem prostitutos do saber, né, pelo modo de buscar adaptar-se conforme as pessoas, a fala, aquilo que as pessoas querem ouvir, né. A exigência que os sofistas vêm satisfazer é de ordem essencialmente prática, né, voltada para a vida. Então, não uma busca de uma verdade alheia, independente da situação das pessoas, mas começa a apontar o conhecimento a partir da realidade de cada pessoa, né? É claro que depois Aristóteles, que vai ser um crítico também deles, que vai montar a lógica, mas se for perceber, a lógica ela tem esse preâmbulo aí em relação aos sofistas, que como eram homens que buscavam a retórica, né? Então ela vai servir como embrião para desenvolver essa área do conhecimento que Aristóteles depois vai sistematizar, que é a lógica. Essa frase é muito famosa assim, para a gente entender o que é o pensamento do sofista, a frase de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Não quer dizer aqui, igual fala no texto, um relativismo do conhecimento, mas é uma exaltação da capacidade de construir a verdade. Então podemos dizer que é o exercício técnico da razão humana. O que quer dizer isso? Porque nós podemos buscar a verdade conforme, então, a necessidade prática de vida daquele povo. Então, aquilo que é necessário diretamente para a governância. O que o governante precisa fazer para realmente organizar, o que ele precisa dizer para o povo para poder organizar ali o seu reino, para poder organizar como poder controlar, convencer certas pessoas a adaptar-se a uma necessidade do momento, né? Então é interessantíssimo que a técnica está aliada ao pensamento. Agora a técnica, de diversas maneiras, diversas características, em relação aí à retórica, né? Então os sofistas tiveram um papel muito importante aí na questão da educação, nesse sentido, na política, na arte da moral, da política, em vários desses contextos, né? Muitas vezes a gente sempre trata eles e vê aí em todos os diversos meios aí que nós temos da literatura, e principalmente hoje nas redes sociais, quando vai se referir a eles de forma pejorativa, menosprezando, mas eram verdadeiros sábios que tinham uma visão diferente de vida, né? Nós temos nessa semana 2 atividades muito tranquilas, mas o conteúdo delas é muito importante, que depois na correção a gente vai detalhar, né? São 2 atividades aí simplesmente mais objetiva para você marcar, que relaciona diretamente aos sofistas, para a gente fechar essa semana 1 e poder também conhecer um pouco mais quem são esses sofistas e as características importantes deles. Bons estudos, bom início de PET, que a gente possa aproveitar esse momento, mesmo distantes, aprofundar e poder aí cultivar melhor a nossa arte do pensamento, que é a filosofia. Bons estudos, boa aula e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.